Boa noite, boa gente da Band News. A questão da energia é um desafio permanente para os dirigentes encarregados de garantir fontes energéticas para o desenvolvimento econômico, sem perder de vista a questão ambiental. Pode-se imaginar o tamanho desse desafio num estado como São Paulo, altamente populoso e fortemente industrializado. O secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal, é homem ligado 24 horas por dia nessa questão. Sua energia pessoal é inesgotável para equacionar essa questão no âmbito do nosso estado. Ele está comigo esta noite, bastante aceso, para uma entrevista que pode trazer mais luz ao que você já sabe sobre a energia que consome em seu dia a dia. Boa noite, secretário José Aníbal. Boa noite, prazer estar aqui com você, Salomão. Meu querido secretário, só por segurança, nós não corremos nenhum risco de apagão nesse exato momento que conversamos? A ameaça de apagão está completamente afastada no Brasil? Não, apagão no sentido de a energia necessária para o consumo das famílias e das empresas não há risco. O Brasil produz a energia necessária com algum excedente, com alguma folga, e nada nos faz antever que nós possamos ter um problema de apagão na geração de energia nos próximos anos. As coisas estão acontecendo, São Paulo, por exemplo, está fazendo um grande esforço, e o governo federal diz que está tudo caminhando como planejado. Claro, tem imprevisto, como Giral, teve aquele episódio, está atrasando a construção, mesmo a outra usina do Madeira vai ficar pronta, mas a linha de transmissão ainda não está pronta. Mas, enfim, há uma folga. Nós estamos tranquilos agora no nosso estúdio aqui, não vai faltar luz. Aí eu já não posso garantir, porque a geração tem, energia tem. Agora, a distribuição da energia tem problemas. Secretário, o cálice sagrado da questão energética é produzir energia limpa. E o senhor está engajado na defesa de investimento em fontes renováveis. Isso parece óbvio a ser feito, mas eu pergunto, que dificuldades são encontradas no caminho da energia limpa? Olha, em primeiro lugar, bom para os seus ouvintes, as suas ouvintes, seus telespectadores, é saber que a matriz energética do Brasil é a mais limpa do mundo. Mais de 80% de toda a energia gerada no Brasil é água. Zero de poluição, de emissão de gás de efeito de estufa, enfim. Agora, tem outras alternativas que também são limpas, como a cogeração com bagaço de cana. Não é? Você usa o bagaço de cana, depois que a cana é moída, sobra aquele bagaço, colocado numa caldeira, condições adequadas, gera vapor, gera energia. Nós já temos hoje em São Paulo 3.000 megawatts de energia com bagaço de cana. Isso significa, Salomão, uma energia suficiente para iluminar uma cidade como São Paulo. O senhor disse bem, o Brasil, por incrível que pareça, tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, como o senhor frisou, porque 80% é urina de hidrelétricas, né? Mas o potencial hídrico, secretário do Estado, já está no limite? Eu pergunto, o senhor disse que a biomassa da cana-de-açúcar e seus respectivos resíduos são a fonte alternativas mais promissora? Mais promissora. O potencial hídrico nosso, que é muito importante, o que nós geramos de energia, nós temos uma usina, Jupiá, aliás, Ilha Solteira, que gera 3.800 megawatts de energia, a terceira usina do Brasil, aqui no Paranazão. Mas, enfim, o fato é que não temos mais condições de construir, não tem mais como fazer grandes hidrelétricas em São Paulo, só as pequenas, que chamam pequenas centrais hidrelétricas. Aí nós temos mais mil megawatts, um pouco mais que isso. É importante, vamos fazer, mas não é tão relevante do ponto de vista do consumo de São Paulo, que é mais de 20.000 megawatts médios todos os dias. Então, o que nós estamos buscando realmente são alternativas. O bagaço de cana, a palha de cana, nós estamos pesquisando como usá-la também. É uma biomassa que tem o dobro do poder calórico do bagaço. Nós temos também a fotovoltaica. Já existe uma produção aqui em São Paulo de placas fotovoltaicas para captação de energia solar. E temos também a energia eólica, que é dos ventos, que elas passam. Nós estamos concluindo o nosso mapa eólico agora em outubro, setembro, outubro, e vamos tornar público as conclusões. Foram feitas medições ao longo de um ano, para descobrir a média de ventos e saber o potencial efetivo. E já estamos trabalhando no resíduo sólido, lixo.
2014 não pode mais fazer lixão em São Paulo. Aliás, São Paulo evoluiu muito nisso. E mesmo aterro sanitário vai ter sérias restrições. Nós vamos ter que processar o resíduo sólido. Como já é feito no mundo. Tem 800 usinas no mundo inteiro hoje processando o resíduo sólido. É a queima do resíduo sólido, o aproveitamento energético desse resíduo com geração de vapor e de energia. Mas, secretário, nós temos uma das mais altas tarifas de energia do mundo, campeões, o dobro da coreana ou da francesa. Eu lhe pergunto, mais da metade do preço que pagamos é composto de taxas, tributos, encargos? Metade do preço. Taxa, impostos, tributos federais, na sua maior parte, estaduais e, consequentemente, também municipais, porque o ICMS, os municípios têm uma parte dele, 25% do total. Você falou da França. A energia na França, a matriz energética francesa é nuclear, que é caro. A segurança disso, daquilo. Produzir energia com biomassa de cana é muito mais barato do que com átomo, né? No entanto, o setor de energia no Brasil ele foi se prestando a embutir uma taxa aqui, uma outra tarifa ali, um outro custo acolá. Teria que haver, o governo federal teria que tomar uma iniciativa de abrir uma boa discussão sobre esse tema. A primeira observação que o governo fez esse ano ainda, eu fiz até uma brincadeira, foi, não, é que o ICMS é caro. Quer dizer, o governo federal está querendo fazer cortesia com o chapéu dos estados, né? Agora mesmo o governo prorrogou uma tal de Reserva Geral de Reversão, que é uma taxa, que foi criada nos anos 50 para quando as concessões vencessem. Ora, essas concessões venceram, foram renovadas, agora provavelmente sejam renovadas novamente, mas a taxa está lá e foi prorrogada. Já tem mais de 16 bilhões de reais nesse fundo. Não sei como é que o governo usa, mas enfim, podia ir aliviando, tira essa, tira aquela, rediscute. Agora mesmo na renovação das concessões pode rediscutir uma redução do custo da energia fornecida por geração hídrica dessas concessionárias que vencem agora em 2015. O senhor, a caminho aqui do estúdio, me disse que nos Estados Unidos está havendo uma sensação com a descoberta de um novo gás. Novo gás. E com que preço? 4, 5 dólares o metro cúbico. Do Brasil, 12 a 14. Isso impacta a produtividade, porque você tem muito... Hoje em São Paulo, Salomão, o consumo fundamental das indústrias em matéria de combustível é o gás. Já não é o óleo combustível, é o gás. As empresas migraram para o gás com a expectativa de que o custo do gás seja menor. Nós estamos torcendo para que essa descoberta do gás na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, Bacia de Santos já vai fornecer algo próximo a 10 milhões de metros cúbicos por dia, isso possa nos levar a uma política de preço de gás melhor e mais estímulo à competitividade brasileira. Agora, aliás, o governo de São Paulo prepara o lançamento de um selo verde Isso. para empresas que consumirem apenas energia renovável em sua cadeia de produção. O senhor espera a adesão de muitas empresas para esse projeto? Espero. Hoje, Salomão, no mundo inteiro, a sustentabilidade é um tema central. A sustentabilidade, a geração de energia sem emissão de gases de efeito estufa, como é o caso da energia do bagaço de cana, não é? Uma energia limpa, verde. Aliás, o mundo já começa a se referir a essa energia nossa, que é uma coqueluche, é o maior programa de biomassa para geração de energia do mundo, esse nosso com bagaço de cana e com a palha, é Green Energy, energia verde, ou então Sugar Energy. Então começa, logo você vai ter em prateleiras de lojas no mundo inteiro a possibilidade de verificar pelo carimbo, que a empresa vai ser autorizada a colocar no seu produto, na sua embalagem, se aquele produto foi produzido com energia verde ou não. Isso é um avanço. Já existe um selo para energia eólica. Eu estava lendo outro dia uma matéria que uma cidade, acho que na Dinamarca, num país nórdico, ela resolveu que ela vai consumir fundamentalmente energia eólica. Até os trens de lá se movimentam com energia dos ventos. Isso vai crescer e a energia verde nossa vai crescer junto. Isso que me dá energia nesse instante para falar um pouco sobre essa eólica, porque quando se fala em fontes de energia renovável,
que possam ser adicionadas ao portfólio energético nacional, pensa-se sempre em energia eólica dos ventos ou energia solar. Agora, secretário, essas são fontes mais românticas do que eficientes? Não. China está com 16 mil megawatts de eólica. É mais do que uma Itaipu. Itaipu tem 14. A Alemanha vem atrás correndo. Os Estados Unidos, idem. Pouco tempo atrás fui em Portugal visitar uma usina de processamento de lixo no Porto. Lisboa, tomei um susto. A quantidade que tem de pás de eólica. No entorno de Lisboa inteiro. Você vai chegando, já vai olhando nos arredores. Inclusive já existe até pressão do meio ambiente dizendo que essas pás interrompem migrações de passarinhos e tal. Tem que ver isso também, né? Algum impacto. Agora, aqui no Brasil, o Rio Grande do Norte espera, me disse o secretário de Energia de lá, até o final do ano que vem já ter 1.200 megawatts de energia eólica. Para o telespectador poder avaliar, dá para iluminar, por exemplo, o ABC inteiro de São Paulo, isso aí. Quer dizer, é uma fonte expressiva de geração de energia. Eles estão fazendo agora, os alemães estão fazendo no mar, porque no mar eles fazem pás muito maiores e geram 2, 3 vezes mais energia cada pá daquela, cada torre daquela, do que em terra. Então, a perspectiva aí, e a nossa aqui é que é extraordinária no que se refere à cana. Eu acho que, ontem estivemos discutindo isso, nós vamos acrescentar 1.000 megawatts todos os anos daqui até 2015. Beleza. É um avanço extraordinário. E até 2020 talvez a gente tenha uma Itaipu em São Paulo com bagaço e palha de cana. Que Deus ouça o senhor. Mas, Tomara. Olímpio, olha, tem aqui na informação que no ano 2010 os países do G20 aplicaram cerca de $1 bilhão por dia em energias renováveis. É isso. Como é que anda o Brasil em matéria de investimentos energéticos e particularmente São Paulo? Olha, São Paulo anda bem. Nós temos hoje muitas empresas, não mais apenas o usineiro que tem a usina de açúcar e álcool, mas investidores que querem investir não só para modernizar as plantas, para que elas gerem mais energia excedente, além daquela que a usina consome, como também da conexão dessa energia produzida na usina com a rede nacional, que é unificada. O Brasil tem um sistema unificado de transmissão de energia elétrica. Então, aqui em São Paulo, os investimentos caminham. Uma outra coisa a gente vai ajustando. O governador Geraldo Alckmin é muito atento a isso. Ele reduziu lá atrás o ICMS do álcool no Brasil, em São Paulo, de 25 para 12. E agora nós acabamos de eliminar o ICMS para a aquisição de máquinas e equipamentos para as caldeiras, para a produção de energia com biomassa. Ontem mesmo os produtores de Sertãozinho estiveram comigo, estão animadíssimos. Estão prevendo que realmente vai haver um crescimento da demanda, emprego, renda, no setor que produz máquinas e equipamentos para cogeração com bagaço de cana. Sabe, secretário, eu queria lhe agradecer por essa aula magna de energia que eu acabo de ter aqui, mas eu queria concluir perguntando o seguinte: em 6 meses, 17 dirigentes do Ministério dos Transportes caíram pela faxina comandada pela presidente Dilma, suspeitos de corrupção. Olha aí, secretário, se eu puxar esse fio terra, ainda vai cair mais gente? Eu acho que é possível, né? Hoje mesmo, esses dias, está caindo mais um ou mais outro. E acho que outras áreas também têm isso. O Brasil precisa estar... Essa história de ter que montar a maioria política, um excesso de composições partidárias, provoca um rebaixamento, inclusive na gestão, na qualidade da gestão pública. Então nós temos outros setores, inclusive o setor de energia, onde o excesso de composições políticas tira a qualidade da política pública. As agências reguladoras, eu acho que elas estão muito capturadas, seja por interesses políticos, seja até por interesses empresariais. Elas têm que ter mais autonomia. O capitalismo hoje funciona bem se ele tiver boa regulação e fiscalização. Senão, nós vamos estar sempre sendo surpreendidos por situações como essa do transportes. E eu acho que a presidente Dilma, ela tem um compromisso firme com integridade. Ela não é licenciosa e acho que não vai compartilhar, né, de posições licenciosas. Ao contrário, a tendência dela é punir, né, embora ela seja a favor da composição política, como já disse, mas eu que a conheço desde jovem, nós estudamos juntos,
sei que ela é uma pessoa realmente íntegra e que não mudou. Esse seu recado de energia já começará a ser divulgado hoje à noite pela nossa Band News TV, para todo o Brasil. Lhe agradeço por essa aula magna. Imagina. Muito obrigado, Salomão. Deu aqui, muito obrigado pela sua Obrigado pela vinda aqui oportunidade. Otto Lara Rezende, possivelmente o maior frasista brasileiro, disse um dia: leio muito à noite, só não sou inteiramente uma besta porque eu sofro de insônia. Mas nem todo mundo que sofre de insônia é Otto Lara Rezende. A insônia não é um curso preparatório para inteligências privilegiadas, como a de Otto. A própria expressão sofrer de insônia indica que dormir mal ou dormir pouco, em geral, é ruim para o corpo e para a cabeça. O sujeito chega tarde em casa devido a um trânsito absurdo, discute com a mulher, faz a lição com os filhos de mau humor, assiste a TV e se enoja diante de tantas fraudes do Ministério dos Transportes, janta pesado porque almoçou mal, convergonha-se com a seleção brasileira que erra 4 vezes seguidas na cobrança de pênaltis, dá uma checada nas contas a pagar e vai dormir depois da meia-noite sabendo que vai ter de acordar às 6 para começar tudo de novo. Não há sono bom que resista a essa rotina. Segundo pesquisas recentes, 35% das pessoas têm uma das duas formas de insônia. Existe a insônia de indução, aquela em que a pessoa deita na cama, rola e não engata o sono e quando finalmente se entrega a Morfeu, o despertador do celular avisa que é hora de levantar. Ai, que vontade de pedir a Harry Potter a mágica para fazer desaparecer o celular e ganhar um sono tranquilo. A segunda forma de insônia talvez seja menos dramática. A pessoa deita, apaga a luz e dorme na hora. É o chamado bom de cama. Mas está pelas 3 da manhã, está com os olhos mais arregalados do que os de José Serra, que ainda não foi dormir nesse horário. Na hora em que acorda no meio da noite, a pessoa pode até ter a impressão de que está pronto para uma nova jornada, porque se sente lépido e fagueiro para completar o relatório que o chefe pediu, ou ver na TV mais um demitido nos transportes. O problema é que geralmente o mini-sono vai cobrar tributos, sempre os malditos tributos, na forma de bocejos incessantes pela manhã e olhos arregalados à tarde. Aí você pergunta, meu bom companheiro da Band News, existe uma fórmula para se dormir mais e melhor? Sim, claro que existem remédios indutores do sono, mas só em último caso. Primeiro, os especialistas recomendam ao paciente fazer mudanças da chamada higiene do sono, isto é, na forma de como dormir. Só se deite quando tiver sono. Não veja o Datena na TV, narrando aqueles crimes, espancamentos e menores se drogando, não. E não leve comida para o quarto. Sexo, claro. Embora Melô diga que o homem é o único animal que transa sem ter vontade. Ler um livro, ótimo. Tenha sempre à mão na cabeceira qualquer livro do José Sarney. No final da 2ª página você já estará dormindo pesado. E para encerrar, a melhor maneira de evitar a insônia é cair no sono, mas desliga a TV antes. Seja feliz.